Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é a professora Sueli Silva, professora de redação, e hoje nós daremos início à nossa aula de número 10 para o 6º ano, referente ao capítulo 10. E o assunto abordado neste capítulo é sobre notícia. Então, aqui nós vamos ver a estrutura, as características, a formação, como nós produzimos uma notícia. Tá legal? Vamos lá? Então, meus amores, reforçando a ideia de notícia, coloquei para que vocês soubessem que um dos meios pelo qual aí é colocada a notícia, é veiculada a notícia, é o jornal. O jornal é um veículo de comunicação de grande massa, né, que todos aí conseguem ter acesso, né, quem não tem esse acesso aí rápido pela internet, utiliza os jornais como meio de saber as informações, de saber as notícias, né, de ter acesso a essas notícias. Então é isso que nós vamos ver durante o nosso vídeo, os meios de comunicação pelo qual é veiculada a notícia. E um deles é o jornal, que é um meio aí que abrange uma boa parte da nossa população aí em relação a saber essas informações, ok? Então, meus amores, vamos lá. Notícia. Relato ou informação sobre um acontecimento, um fato real ou novas mudanças. Informação. Saiu uma notícia sobre a guerra. Algo ou alguém que se destaca ou chama a atenção. Os atores viraram notícia. Então, toda vez que eu quiser coletar informações, né, sobre um determinado assunto, ou sobre algo, ou sobre alguém, então eu posso dizer que eu posso produzir uma notícia. É uma coletânea de informações breves e objetivas sobre um determinado assunto, ou algo, ou alguém, ok? Então, meus amores, faremos uma breve leitura aqui do que nós vamos ver a seguir aí no nosso vídeo, né? Ou durante o nosso vídeo. A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo, isso é importante que vocês saibam, sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação. Aí entra o que nós falamos anteriormente: jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Então, se vocês repararem, são veículos de grande massa, né? Quando eu digo grande massa, é que ele abrange um público muito grande, né? Então, várias pessoas conseguem ter acesso a esse tipo de informação através desses meios, né, de comunicação aí. Então, bastante, né, pessoas, né, muitas pessoas têm acesso aí a esse tipo de informação. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas. Meus amores, quando nós falamos aqui as palavras podem, geralmente, normalmente, é porque não é obrigatório, não é via de regra, mas nós utilizamos como padrão. Mas se nós não colocarmos alguns desses itens, não vai deixar de ser uma notícia, tá legal? Não é de uso quando nós falamos obrigatoriamente, aí sim. Agora, quando nós utilizamos as palavras podem, geralmente, normalmente, que nós vamos ver bastante, é porque elas podem adotar aqueles tipos de itens, aqueles elementos, aquela estrutura. Porém, não é nada obrigatório. Então, é isso que vocês têm que observar, tá legal? Então, quando a gente fala em texto descritivo e narrativo, o descritivo ele dá a riqueza de detalhes. Que riqueza de detalhes pode acontecer dentro de uma notícia? Dizer o espaço em que a coisa aconteceu, né? Dar uma detalhada no espaço, precisar o tempo em que aconteceu, as características das personagens, tá? Para ser bem detalhado, mas de forma clara e objetiva, não é para ficar enrolando, tá? E o narrativo é quando você conta o fato propriamente dito, o que realmente aconteceu naquela ação, ok? Então, meus amores, falaremos aqui agora das características da notícia. As principais características do gênero textual notícias são: é um texto de cunho informativo,
São textos descritivos e ou narrativos, não necessariamente precisa ser os dois ao mesmo tempo, tá? No caso, pode ser ou só descritivo ou só narrativo, ou pode ser os dois, não tem problema. Textos relativamente curtos são de pequenos a médios, tá, meus amores? Quando eu falo relativamente curtos, de pequenos a médios, nada tão extenso, porque o extenso se trata de uma reportagem, que ela é mais detalhada, que nós vamos ver a seguir, tá? Mais para frente. Veiculado nos meios de comunicação, usa uma linguagem formal, clara e objetiva. Linguagem formal é a linguagem preocupada com a gramática, né? Em escrever corretamente, com a norma padrão, né? Você não usar gírias, abreviações, nada disso. Você utilizar a forma correta de se escrever a gramática. De forma clara e objetiva, bem sucinta, bem, né? Bem rápida de compreender aquela informação. Textos com títulos, principal e auxiliar. Então, o principal é a chamada manchete, o auxiliar é o chamado subtítulo que acrescenta uma informação sobre essa manchete. Textos em terceira pessoa, impessoais, ou seja, não tem opinião de quem escreve. Ele é objetivo e claro. A pessoa que escreve, ela é objetiva e clara. Ela não expõe o que ela pensa, ela não expõe os argumentos que ela acha ali. Isso ela vai deixar para fazer na reportagem. Na notícia, ela é clara e objetiva, sem expor opinião ou pensamentos sobre aquilo que está sendo abordado, ok? Discurso indireto. O discurso indireto, meus amores, é quando a pessoa que está escrevendo aquilo, ela também representa a personagem, né? Ela representa as pessoas envolvidas naquela notícia. Então, ela não permite que aquela pessoa use as próprias falas. Ela fala por ela, né? Então, ela utiliza aí do fato de poder representar o que aquela pessoa está querendo dizer, tá? Ela não há fala da personagem. O narrador, a pessoa que escreve, ela fala pela personagem. Fatos reais, atuais e cotidianos. Reais, atuais e cotidianos trata-se de coisas relevantes, coisas que estejam acontecendo naquele momento e que fazem parte do nosso dia a dia. Ok? Então a notícia sempre é algo relevante e que faz parte do nosso dia a dia. São sempre informações que são de interesse de todo mundo, né? Então todo mundo tem por curiosidade de saber sobre aquela notícia, sobre aquela informação, ok? Então, meus amores, veremos aqui agora a estrutura e exemplo de notícia. Geralmente, olha aí a palavra que eu falei para vocês, geralmente as notícias seguem uma estrutura básica classificada em. Então, se não tiver um desses elementos, não deixe de ser uma notícia, ok? Título principal e título auxiliar. A notícia é formada por dois títulos, ou seja, um principal, também chamado de manchete, que sintetiza o tema que será abordado, né? E outro um pouco menor, o qual auxilia o entendimento do título principal, ou seja, é um recorte do assunto que será explorado. E observem aí o exemplo. Temos aí Olimpíadas Rio 2016 como título principal, tá? Como manchete, ok? E nós temos aqui também o nosso subtítulo, né? Que seria o título auxiliar. Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, só para enfatizar o tema que será tratado nas Olimpíadas Rio 2016, que é a nossa manchete, ok? Então, meus amores, temos aqui a lead, tá? Que é uma pequena introdução do que vai ser tratado na nossa notícia, né? Para situar as pessoas das informações que virão no corpo da notícia. Então, nós temos a lead como uma linguagem jornalística, né? Nós colocamos aí dentro da notícia como um parágrafo introdutório, nós chamamos de introdutório, que seria a nossa introdução. E nessa introdução tem que haver aí essas seguintes informações: o que aconteceu, quem estava presente, quando aconteceu, onde, como e por quê, ok? Trata-se de um parágrafo em que todas as informações que estarão contidas na notícia deverão aparecer. É uma ferramenta muito importante, visto que desperta a atenção do leitor para a leitura da notícia. Segue abaixo um exemplo. Então, vocês leiam com atenção esse exemplo, que esse exemplo é um exemplo introdutório,
ok? Ele dá uma introdução de tudo que vai ser dito durante o corpo da notícia, ok? Então, meus amores, dentro do corpo da notícia, né, nessa parte será apresentada a notícia com descrições mais detalhadas. Segue abaixo um exemplo. Então, aqui nós temos um exemplo do corpo da notícia, do que é a notícia propriamente dita, com todas as informações referentes às Olimpíadas Rio 2016, tá? Então, aqui tem todos os detalhes, onde vai acontecer. Além da introdução para situar o leitor, aqui tem os tipos de jogos, tá? A quantidade de atletas é mais detalhada ainda. Esse tipo de notícia, se vocês observarem quando nós falamos das características, pode ser descritiva ou narrativa. Esse tipo de notícia, ela está sendo uma notícia completamente descritiva, tá? Tem alguns detalhes narrativos? Tem. Só que ela está descrevendo muitos detalhes, então é uma notícia descritiva. Então, observem a questão da descrição dentro desse corpo dessa notícia que nós estamos dando aqui para vocês como exemplos, ok? Então, meus amores, falaremos aqui novamente sobre algo que eu acho muito importante que vocês saibam, né? Porque nós já estudamos sobre reportagem, então agora nós estamos falando sobre a notícia. Então, vamos observar aqui a diferença, né, e as semelhanças que acontecem dentro da notícia e da reportagem. A notícia e a reportagem, elas têm os mesmos elementos. Tempo, espaço, personagens, elas possuem essa semelhança nesses elementos, né? Elas passam informações, ambas passam informações com personagens, tempos e espaços, né? Como aconteceu, quando aconteceu. A diferença, tá, entre esses textos jornalísticos é a informação como ela é passada, tá? Tá? A notícia, ela não tem função opinativa, tá? Ela não tem função opinativa. A notícia, ela é mais clara e mais objetiva sem a pessoa que está escrevendo opinar pelo que está escrito ali, pelaquela informação, tá? São textos que não são assinados, as notícias não são assinadas por quem escreveu aquilo ali, ok? Já as reportagens, elas são tipos de texto, né? São tipos de escrita, onde quem escreve se identifica, seja no início ou seja ao final da reportagem, o autor daquela reportagem se identifica e ele dá a opinião dele durante o que ele está escrevendo. Além de dizer como, quando, onde, quem, ele diz o que ele acha sobre aquilo, ele opina sobre aquilo. Então, além de assinar e dizer todos os detalhes que são necessários, ele é rico em informações, né? Ele diz ali o que ele acha, né? Então, ele coloca a identidade dele ali, tá legal? Dentre outras diferenças, podem surgir entre esses dois tipos de texto. Vale lembrar que a notícia apresenta um tema atual de modo inteiramente informativo, enquanto a reportagem aprofunda-se mais sobre os temas sociais e de interesse da sociedade, apresentando as opiniões do autor. Então, não é que não seja um tema atual, mas esse tema atual ele é abordado de forma para haver uma, entre aspas, discussão, para haver um questionamento sobre um determinado assunto, coisa que a notícia não faz. A notícia ela é mais clara e objetiva. Já a reportagem ela faz uma reflexão, ela faz um questionamento, ela coloca uma opinião sobre um determinado assunto. E ela é mais extensa, diferente da notícia, que ela é de pequena a curta, ou melhor, de pequena a média, perdão. E a reportagem é um pouquinho mais extensa, ok? Então, meus amores, de forma rápida e objetiva, nós vamos falar aqui sobre manchete. A manchete é aquela aquela frase que é colocada antes de começar a notícia ou a reportagem, tá? Para chamar a atenção sobre um determinado assunto. O tamanho das letras é fundamental, porque ela precisa chamar a atenção. Pode acompanhar uma foto ou não. O subtítulo que eu falei para vocês, que é o título auxiliar, ele pode estar ou não, tá legal? Normalmente vem, mas pode estar ou não, não vai deixar de ser uma notícia por isso, ok?
Então, esses são esses detalhes. Pode vir com foto, pode vir com um subtítulo, tá? Quando eles estiverem aí, que estar presentes, eles estarão. E o tamanho da letra, né? O tipo de letra a ser apresentado para poder chamar a atenção. Então, geralmente usa verbos no presente do indicativo, uma linguagem clara e objetiva para a pessoa conseguir olhar aquilo e identificar que aquilo ali é uma frase de chamada, é uma frase para chamar a atenção do leitor sobre a matéria que virá posteriormente, ok? Trouxe aqui para vocês um exemplo de notícia, tá, meus amores? Bem objetiva, bem clara, nós temos aí a nossa manchete: a Alemanha diz não às usinas nucleares, o nosso título auxiliar, que é o nosso subtítulo, e a informação com a devida imagem. Então, a notícia ela é uma coisa bem mais sucinta, bem mais clara e bem mais objetiva, ok? Nesse exemplo, nós temos uma reportagem. Ela é mais extensa, ela é mais detalhada. Nós temos aí o nosso subtítulo acima da nossa manchete, ok? Não há problema, a ordem dos fatores não vai alterar o produto, porque o que chama a atenção é o que está em letra maior, né? Que é a nossa manchete, Faxina no Lago Paranoá. E aí, logo no início da nossa reportagem, nós temos aí Manuela Alcântara, que é a repórter que fez essa reportagem. Então, daí já começa a diferença entre notícia e reportagem, identificando quem está escrevendo aquela reportagem, ok? Então, ela é bem mais detalhada aí para vocês. Então, meus amores, a nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Tá legal? E como atividade para essa semana, nós faremos aí os exercícios no nosso livro de gramática, páginas 82 e 83, 103, 104 e 105. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus e um beijo bem grande no coração de vocês e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau!